Olá pessoal, tudo bem? Bom, alguns alunos mandaram essa questão do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, caiu na prova discursiva, não é? Para que eu pudesse comentar, desfazer uma dúvida em relação ao vocabulário empregado pela banca, né? O que ela queria de fato da discursiva. Eu confesso a vocês, olha só, estou gravando dia 13 às 16 horas, que eu ainda não vi a prova e não sei qual é o cargo, tá? E também a banca não publicou o padrão de resposta. Então a gente não tem ainda um comunicado oficial da banca para tal, tá? Então o comentário é a partir dos meus conhecimentos. Naturalmente, meus conhecimentos vêm da experiência, tá, pessoal? E nem tanto da minha formação assim. Mas eu vou chamar atenção, né? Eu vou tentar explicar para vocês o que poderia acontecer, tanto em termos estruturais quanto em termos de conteúdo, tá? Eu vou comentar primeiro em termos estruturais, até porque vai ser liberado o padrão preliminar de resposta, não é? E vocês poderão impetrar recurso contra aquele padrão. Lembrando que eu não faço recurso contra aquele padrão, não. É só, ali é muito simples. Se você não gostou de parte de resposta que a banca deu, você vai pedir para impugnar aquela parte e avisar qual é a parte que você gostaria que ingressasse ou se não ingressasse nenhuma. E é bem simples mesmo, tá? Apesar da banca, peço, né, que seja descartada a seguinte passagem tal, por e contra a lei tal. Pronto, é assim que a gente procede num recurso como esse. Ou pedir para incluir, de repente tem alguma coisa na sua resposta que você viu que não veio no padrão preliminar, você pode pedir inclusão de conteúdo, tá? Então tem que ficar muito atento, gente, por conta de reforma do padrão. Bom, mas qual foi a dúvida das pessoas? Eu não consegui identificar ainda. Eu perguntei para o pessoal aqui do meu atendimento para qual cargo foi, mas eu não consegui identificar para quem era. Mas vamos lá, comento aqui, sem problema algum. Primeira coisa, vamos pensar em termos de construção estrutural. A banca te trouxe apenas duas demandas, tá vendo? Ela diz o seguinte, ó. Ela aqui pede para você considerar dois textos anteriores, o que está na Constituição de 88 sobre direitos sociais, artigo 6º, certo? Pede para você observar a missão da Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina e pede para você observar o regimento interno do MPC, né, que diz respeito ao artigo 2º, que na verdade não traz a competência do MPC, traz o que ele é. As competências estão no artigo 3º, olha que espertinha a banca, tá bom? Então vamos lá. Considerando os textos anteriores e o papel relevante do Tribunal de Contas, né, dos tribunais de contas como órgãos de controle, tá vendo? Do cumprimento de políticas estatais que garantem direitos como os dispostos no artigo 6º da Constituição, quer dizer, que garantem o cumprimento desses direitos aqui. Esses direitos sociais, pessoal, ou seja, essa prestação de serviço na área de educação, saúde, alimentação, trabalho, etc., geralmente são executados por meio de quê? De políticas públicas. Por isso a questão foi bem inteligente. Eles pegaram a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, que aqui vai executar, né, em âmbito estadual principalmente, aí, né, por uma série também de convênios, em âmbitos também municipais. Então ela vai executar essas políticas públicas aqui em relação ao Estado, tá? Vamos lá. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam, por favor. E os expressos na missão do SDS Santa Catarina, por exemplo, tá? Bem como a grande relevância nesse contexto da atuação do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, dadas as atribuições institucionais. Tá vendo? Ó? Dadas suas atribuições institucionais. Redija um texto dissertativo a respeito do tema a seguir. Né? O papel do MPC na difusão de políticas públicas de implementação de direitos sociais. Pessoal, quando a gente olha para esse título, parece, algumas pessoas talvez tenham feito essa leitura, tá? Porque quem me perguntou não me disse qual foi a leitura que fez, então eu vou tentar entender o que vocês podem ter pensado. Algumas pessoas podem ter pensado assim, poxa, será que está querendo saber o papel do Ministério Público de Contas, por exemplo, dentro daquilo que seria de incumbência do executivo? Porque a política pública é executivo, tá certo? Implementação de direitos sociais é executivo. Então, a parte de planejamento, execução e avaliação de políticas públicas, essa parte pertence ao governo, tá, pessoal? Tá certo? E ele vai fazer isso com certa discricionariedade, a gente sabe disso, tá bom?
Então, essa é a primeira ideia, talvez por conta disso aqui, tá? Do sentido mais vulgar dessa palavra, do sentido primário dessa palavra, que é a disseminação de políticas públicas. Talvez tenha vindo essa ideia na cabeça de alguns alunos e eles tenham ficado confusos, a primeira dúvida. Mas, vamos lá, houve outra dúvida, daqui a pouco eu explico o que pode ser, tá? O item 1, o disposto no artigo 2º do Regimento Interno, mas veja que a banca pede, aqui ela já deu o que está disposto no artigo 2º do Regimento Interno. O aluno fala, será que é só copiar isso aqui? Bom, você tem que se apropriar dessa parte, não tem como não se apropriar, transformando isso em dissertação, eu expliquei para meus alunos como a gente faz isso, né? Transformando em dissertação, e ao mesmo tempo fazendo essa relação com o que tem aqui. Vamos pensar um pouquinho? É o seguinte, agora sim eu vou chegar nessa parte aqui, eu só vou fechar o item 2. O controle externo como suporte no cumprimento das atribuições do Poder Executivo. O controle externo como suporte. Muita gente pensou, mas atribuições executivas são atribuições do Executivo? Como que o controle externo vai atuar como suporte? Vamos pensar. Como, por exemplo, a explicitada na missão da secretária da SDC, certo? Ou seja, de assegurar às pessoas direitos sociais. Bom, vamos pensar isso tudo. Agora sim eu vou voltar palavra a palavra. Vamos lá. Primeiramente, a gente não pode entender o Ministério Público como atuação dentro do Executivo. Não, aquilo que pertence ao Executivo é do Executivo, tá bom? Só que quando você pensa numa política pública, então a primeira coisa, vamos lá? Gente, muito grosseiramente, vocês sabem mais do que eu, tá? Então, um ciclo de uma política pública, tá? De PP aqui. Então, normalmente, o que você tem? Você tem o problema, né, a identificação daquele problema social, por exemplo, a necessidade de aprimorar o cuidado com a saúde e com a educação. Então, você identifica o problema. Depois você tem o quê? Você tem a formulação de uma agenda. Tá? Então, aqui é bem grosseiro mesmo, só para facilitar por causa do vídeo. Depois você vai pensar, ora, a gente tem um problema e tem uma agenda de trabalhos. Então, a partir dessa agenda, são formulados o quê? Alternativas, soluções, né, que podem ser empregadas, tá? Para poder cuidar desse problema, tá bom? Dentro dessa política sendo formulada. Geralmente quando você monta uma agenda de trabalho, então vem resultado de várias agendas. E aí você tem várias soluções. O que vai acontecer? Você precisa da decisão, ou seja, de fazer escolhas. Bem, então a gestão vai tomar decisão dentro daquilo que acha melhor. E aqui vem a implementação de uma série de questões, tá? Aqui dentro, como por exemplo, você implementa metas, etc. Tudo que você quer atingir. Depois você tem o quê? A parte da implementação, ou seja, o momento que essa política começa a funcionar. Então, vou pegar uma política boba e famosa, o PSF, Programa de Saúde Familiar, que é uma política que deu muito certo no Brasil, uma política que nasce da União, né? E ela vai ser, pelo fato de o Brasil trabalhar com uma administração descentralizada, né? Ela vai ser ali trabalhada pelos municípios em especial. Então, assim, falando grosseiramente, tá, gente? Então, o que houve? Houve uma difusão dessa política. Quando várias prefeituras começam a trabalhar essa política, você tem uma difusão. Então, essa difusão é o espalhamento de uma política. Dentro da teoria, né, das políticas públicas, a difusão significa o quê? Significa o quanto uma administração copia modelos. Então, existem modelos que ela vai copiar de forma aleatória, modelos que deram certo, por exemplo, em determinado estado, o outro vai lá e aprende com aquilo, se apropria daquela inovação. E tem difusões que são feitas de forma organizada, como foi o caso do PSF, foi uma difusão assim, bem agendada, tá certo? Bem fechadinha dentro de um programa mesmo. Então aqui começa a implementação. Então você tem, por exemplo, aqui apareceu, chegou até aqui começa a operação, a implementação, a parte operacional dessa política pública, tá? O problema é que aqui é que ocorre a maior parte do quê? Você tem a maior parte de riscos, né? Os riscos de quê? De desvio de verbas. Então aqui existem os riscos. Porque aqui é onde o dinheiro chega e as coisas vão começar a andar. Para isso, o que você vai fazer então? Você tem mecanismos, né, para analisar o resultado, que é o mecanismo da avaliação, você tem a avaliação, você tem o controle, que vão acontecer aqui, apareceu o problema, tá vendo? Volta tudo novamente nesse ciclo, certo?
Nessa fase aqui de avaliação e controle, a gente sabe que quem exerce, principalmente controle, vamos pegar aqui, né? Você tem o autocontrole, que é exercido pelo próprio Estado, tá bom? Que se dá aí por meio do executivo, né? E você tem também o controle que é exercido pelos órgãos legitimados. No caso, você tem o poder legislativo, tá bom? Exercendo controle, aí naturalmente com o auxílio dos tribunais de contas. Então chegamos até aqui, né? O controle exercido com o auxílio dos TCs. Então pronto. Então essa difusão, aí prestem bem atenção. Vocês sabem muito bem que por força do artigo 3º do Regimento Interno do MPC, existe uma série de atribuições que são dadas ao Ministério Público, que ou você vai ler isso aqui, ou só você vai lá ler na LC 202, né, as atribuições do procurador, tá, que representa o Ministério Público de Contas. Então, a gente tem atribuições, por exemplo, né, como requerer perante o TC medidas de interesse da justiça e da administração, né, eu não sei a ordem aqui dos incisos, tá, então quer dizer, ele tem que se manifestar, o Ministério Público tem que se manifestar, não é? Em todos os processos relativos à fiscalização do Tribunal de Contas. Então, quer dizer, aqui está o Tribunal de Contas fazendo aqui uma fiscalização e um controle de determinada política, precisa da manifestação do MPC, tá certo? Porque se ele não se manifestar, o que acontece? Há nulidade, não é? De fato daquela ação, tá bom? Então, precisa dessa manifestação. Você sabe que o próprio MPC, né, que é MPC, precisa instaurar procedimento de investigação preliminar ou inquérito de contas, tá certo? Ele pode fazer isso, ele pode formular representação, depois de ter feito toda uma averiguação de determinada situação, ele vai lá e pode representar, né? Pode expedir recomendação, por exemplo, vamos supor, o Ministério Público de Contas né, vamos dizer, elabora um parecer, né, da análise de contas de determinada prefeitura, e aí, ao analisar essas contas, o que vai acontecer? Ele pode terminar, não é, fazendo uma recomendação de uma inspeção, por exemplo, ao Tribunal de Contas. Ele dá a palavra dele, né, recomendando uma inspeção. Então a gente pode entender, pessoal, que o Ministério Público funciona como se fosse um órgão balizador, né? Então você tem aqui, por exemplo, a jurisdicionária de determinada prefeitura, aí você tem o MPC aqui no meio, né? E o TC aqui. Então ele funciona como uma espécie de balizador, precisa do pronunciamento dele, da participação dele na garantia exatamente, não é? Vamos dizer assim, da ordem jurídica daquele processo, tá? Então, por isso que ele vai fazer essa defesa da ordem jurídica, tá bom? Então, o que você observa, o que a banca está cobrando basicamente é isso, tá? Então, veja aqui, ó, o papel do MPC na difusão das políticas públicas. Como que o MPC ele ajuda a difundir políticas públicas? Aí vamos pensar um pouco. Há um tempo no Brasil, pena que não foi nesse curso que a gente fez, eu havia proposto, acho que foi para o Tribunal de Contas da União, né, um tema ligado ao apagamento das canetas, né, que é até uma teoria muito importante recentemente lançada há um tempo, acho que foi 2019. O que era o apagão das canetas? O medo que o executivo tinha, tá, de tomar decisões no âmbito da sua discricionalidade. E a gente sabe que no âmbito das políticas públicas, os gestores têm certa discricionalidade para tomar decisões, não é isso? Então eles tinham medo, por quê? Porque o Tribunal de Contas vinha para cima. Então, o que você tinha? Você tinha um encolhimento das políticas públicas, havia medo de tomar decisão. E a difusão, então, ia para o ralo. Então, nesse sentido, sendo o MPC funcionando como fiel da balança, de certo modo, se pronunciando, não é? Essa difusão ela fica um pouco mais garantida. Vamos supor, evita-se que haja um controle externo que possa inibir a atividade, tá certo? Vamos dizer assim, dos gestores. Por quê? Mas Júnior, mas o controle externo faz tudo direitinho. Sim, gente, mas como existe uma certa discricionalidade aqui, por exemplo, o gestor,
ele pode escolher uma meta, não é? Dentro daqui do seu processo decisório, ele pode escolher uma meta, pode escolher um indicador de desempenho de determinada política, e na análise de contas, por exemplo, o que acontece? O Tribunal de Contas pode considerar aquela meta não a mais econômica, a mais eficiente e tal. Então precisa do pronunciamento do MPC. Entendeu, gente? Entendeu? Então como é que seria uma redação nesse sentido? Vamos lá. Né? Então aqui, print, né? Vamos lá. Aqui a banca diz para você relacionar essa função do MPC, a difusão de políticas públicas de implementação de direitos sociais, a partir do disposto no artigo 2º do Regimento Interno. Quem fez uma introdução, por exemplo, falando sobre políticas públicas, ou fez uma introdução falando sobre o próprio Ministério Público de Contas, não é? Ou fez uma introdução falando sobre o Tribunal de Contas do Estado, sua missão institucional, para depois ingressar aqui, não tem problema, trabalhou bem do mesmo jeito, tá? Quem quis começar pelo artigo 2º do Regimento Interno, então pode ter feito o quê? Como se sabe, o Ministério Público de Contas é a instituição essencial ao exercício das funções de fiscalização e controle do Estado. Ponto. Aí você pode até fazer uma interrupção aqui, indicando a quem cabe o controle e qual é a relação do controle com a difusão de políticas públicas e ingressar nessas questões que eu falei, que o controle geralmente, não é, ele pode acabar inibindo a execução dessas políticas, tá? Você pode fazer isso aqui ou pode fazer na parte de baixo, não tem problema não. Portanto, o Ministério Público pode funcionar como um fiel da balança, como um balizador, como um partícipe importante na defesa da ordem jurídica, tá? Ou seja, na defesa do próprio regime democrático, uma vez que os gestores têm uma certa liberdade, né, de trabalho com as suas políticas, certo? De garantir os interesses sociais. Então, você vem aqui, ó, por exemplo, então se o gestor, aí você cita como exemplo essa parte, alguma coisa aqui, pode também, tá? Então, gente, veja, isso que eu estou explicando não é a melhor resposta tinha que ser assim. Não, isso é um caminho, tá? De você fazer uma ligação, desenvolvimento deste artigo 2º com o que é um controle, não é? Como ele é exercido, como que o MPC participa, qual é se você citou alguma participação do MPC, indo lá no artigo 3º, você trabalhou bem. Por exemplo, o nosso curso, salvo engano, o tema 3 ou o tema 4, falava sobre procedimentos administrativos que o MPC poderia tomar, não é? Como, por exemplo, requerer autorização para diligência, requerer acesso a documentos, etc. Então, bem ou mal, ele ajuda a fiscalizar o papel aí como partícipe na fiscalização, tá? Do erário. Então, se você foi a essa parte, tá ótimo. Aquela redação 3 ou 4, ela estava perfeitinha, encaixava nisso aqui, que era uma beleza, tá, gente? Se você pegou o resultado, né, por exemplo, quando termina o processo administrativo, quais são as consequências dentro das atribuições do MPC, né? A assinatura de um termo de ajuste de gestão, por exemplo, uma representação, tá certo? Uma recomendação, você tratou disso, tá ótimo, caminhando por ali também, tá bom? Por ali também. No item 2, o controle externo como suporte no cumprimento das atribuições do executivo, gente. O controle externo, ele vai exatamente aparecer naquela fase do ciclo de políticas públicas que é a fase de monitoramento, que é a fase que vai se dar a fiscalização e o controle. Não é? Então esse controle pode ser tanto social como pode ser feito pelos órgãos legitimados, que é o caso do controle externo, tá bom? Então ele atua como suporte no cumprimento das atribuições do Poder Executivo, sim, porque o controle faz parte do ciclo de políticas públicas. E ele fala, como por exemplo, explicitado na missão do SDC. Então qual é a missão? Assegurar direitos sociais, né? Como é que você assegura? Tendo a certeza de que a implementação de determinada política foi efetiva, foi eficiente, foi eficaz. Júnia, eu citei os artigos 70 e 71 da CF, ou correlatos na Constituição do Estado. Tudo bem? Perfeito. Porque aí você está mexendo exatamente com a essência do controle. Tudo bem, tá ótimo. E naturalmente deve ser isso que virá no padrão de resposta, tá? A banca tende a formalizar esse padrão dessa forma, tá bom? Então, se você citou, não é? Exatamente o que você citou, por exemplo, disposto no artigo 37, né, a avaliação do cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública na execução daquela política,
Que maravilha também, tá, gente? Então, esse é o caminho, tá bom? Então, esse papel do MPC na difusão é um papel na área de controle, tá bom? Um papel de avaliação, de partícipe do controle. Por quê? Porque nada pode ser feito ali, pelo menos a maior parte das atividades do Tribunal de Contas, né? Na análise de contas, precisa do ponto de vista do Ministério Público, tá bom? Então você pode citar qualquer atribuição, vincular as atribuições centrais ao que está disposto aqui. Foi uma questão muito inteligente, uma questão muito arrojada feita pelo Sebrasp. A banca, veja, ela te deixa copiar o artigo 2º, porque na verdade ela quer o artigo 3º do regimento interno. Se você não citou o artigo 3º do regimento interno, mas citou as funções do MPC a partir da LC 202, está ótimo. Se você citou a partir da Constituição, está ótimo também, né? Lógico, na Constituição você vai citar mais Tribunal de Contas, tá bom? Então é isso. Lembrando que, como vocês já sabem, não pode fragmentar a resposta aqui, não é? Tem que ser uma resposta para o item 1, depois outra resposta para o item 2. Ou seja, um parágrafo, eu quero dizer, tá? É um texto só, porém na forma de parágrafo. Então, mesmo que seu texto, seu item 2 fique bem extenso, a banca não colocou a pontuação aqui, então não dava para dar aquela esperteza que a gente usa, né? De valorizar mais aquela questão que tem... escrever mais sobre aquela questão que tem maior valor, mas você poderia ter feito dessa forma, tá? Se você fez só 2 parágrafos, tá bacana, ou seja, para tratar do item 1 e item 2, tá bacana. Se você fez uma introdução e depois tratou desses itens na ordem, está bacana. Se você fez introdução, tratou os itens na ordem e concluiu também, tá bacana, tá bom? Mas tem que ser dentro dessa ótica que é o papel do Ministério Público mesmo. A banca cobrou competência, tá, gente? Ou seja, cobrou as atribuições institucionais, melhor dizendo, do próprio MPC. E ela foi muito clara, ó, dadas as suas atribuições institucionais. Perfeito? Bom, espero que vocês tenham estudado bem nessa prova, tá? Um beijo grande para vocês.